Olá, alunos do terceiro ano do HG. Aqui é a professora Luciana de Matemática e na aula de hoje nós vamos iniciar o estudo de probabilidade. Vamos ver algumas definições muito importantes, a fórmula para o cálculo e ver alguns exemplos. Probabilidade é um ramo da matemática em que as chances de ocorrência de experimentos são calculadas. É por meio da probabilidade, por exemplo, que podemos saber desde a chance de obter cara ou coroa no lançamento de uma moeda até a chance de erro em pesquisas. Então, quando a gente vê lá o cálculo de chances, por exemplo, de uma pessoa ganhar um prêmio na Mega Sena, de um clube ser rebaixado, de um clube ser campeão, tudo isso é calculado através da probabilidade. E aí, nós vamos ver também algumas definições importantes para esse cálculo. A primeira delas, experimento aleatório. É qualquer experiência cujo resultado não seja conhecido. Por exemplo, ao jogar uma moeda e observar a face superior, é impossível saber qual das faces da moeda ficará voltada para cima, exceto no caso em que a moeda seja viciada. Então, gente, o experimento aleatório é qualquer experimento em que não seja possível a gente saber, prever, antecipadamente qual vai ser o resultado. Jogar uma moeda, quando a gente joga, a gente não tem como saber, se vai aparecer na face de cima cara ou coroa. Quando a gente lança um dado, não tem como saber qual é o número que vai ficar voltado para cima. Então, tudo isso, experimento aleatório. Espaço amostral. O conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório é denominado espaço amostral, o qual identificaremos por U. Então, todos os resultados possíveis em qualquer experimento chamamos de espaço amostral. Para a gente ver melhor isso, vamos ver o exemplo abaixo. Determinar o espaço amostral nos seguintes experimentos. Letra A. Joga-se uma moeda e lê-se a figura da face voltada para cima. Então, quando a gente joga essa moeda, quais são os resultados possíveis nesse experimento? Cara e coroa, né? São os únicos resultados possíveis ao jogar essa moeda. Letra B. Joga-se um dado comum e lê-se o número voltado para cima. Quando a gente joga esse dado para cima, quais são os resultados possíveis desse lançamento? O que pode aparecer? Os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que são as faces, os números que aparecem nas faces de um dado. Então, o espaço amostral sempre todos os resultados possíveis de um experimento. Evento, qualquer subconjunto do espaço amostral, ou seja, qualquer uma das possibilidades é chamado evento. Então, quando a gente viu lá anteriormente, no lançamento de um dado, quando a gente joga um dado, todos os números de 1 a 6, que são as faces do dado, é o que a gente chama de espaço amostral, que são os resultados possíveis. E cada um daqueles números, ou seja, cada uma daquelas possibilidades, é o que a gente chama de evento. Vamos ver aqui no exemplo. No experimento aleatório do lançamento de um dado, observe os seguintes eventos. Evento A, obter um número par. Quando a gente lança esse dado, podem aparecer como números para a gente. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, Dentre esses números possíveis, quais são os números pares, 2, 4 e 6, ou seja, a quantidade de eventos possíveis, 3. Isso é muito importante, tá? Evento B. Sair um número maior ou igual a 5. Novamente, lançamento de um dado. Qual é o espaço amostral? Quais são as possibilidades nesse lançamento? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, Dentre todas essas possibilidades, quais são as chances de sair um número maior ou igual a 5? Bem, de 1 a 6 maior ou igual a 5, nós temos somente 5 e 6. Ou seja, qual é a quantidade desse evento B? 2. Dois números que podem aparecer. Agora ali, gente, probabilidade de um evento. Vamos ver ali a fórmula que a gente utiliza para calcular a probabilidade, as chances de ocorrer um determinado evento. A probabilidade do evento A ocorrer
é a razão entre o número de resultados favoráveis e o número de resultados possíveis. Em outras palavras, é o número de elementos do evento, né, que nós vimos agorinha, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, a que ele pertence. Então, a gente tem aí na fórmula NA, que é o número, né, de eventos, e NU dividido por NU, que é o número, a quantidade de espaço amostral. Vamos ver ali na prática, que fica mais fácil para entender. Exemplo, número 1. No lançamento de um dado, determinar a probabilidade de se obter, letra A, o número 2. Então, como nós vimos anteriormente ali na fórmula, a gente precisa determinar o espaço amostral, que é a quantidade de possibilidades, né, nesse lançamento, primeira coisa. Então, o espaço amostral, que é o U, né, do lançamento de um dado, são os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São os resultados possíveis, né? Portanto, número, quantidade de espaço amostral, 6. Por quê? Porque são 6 números que podem aparecer no lançamento desse dado. Vamos precisar também, para fazer esse cálculo, determinar o número de eventos, né? Nós temos um total aí de 6 números que podem aparecer nesse lançamento. O evento que a gente quer nesse exemplo é o número 2. A gente quer saber qual a probabilidade, as chances de sortear, de aparecer o número 2. Nesse espaço amostral aí que a gente tem, de 1 a 6, a gente só tem um evento que satisfaz o que a gente quer. A gente quer a obtenção do número 2. Só tem um número 2 nesse espaço amostral. Portanto, a quantidade, o número de eventos é igual a 1, né? Agora temos lá a fórmula para o cálculo de probabilidades. Na parte de cima, NA é o número de eventos dividido pelo NU, que é o total de possibilidades. Fazendo as substituições, total da quantidade de eventos, né? Ou seja, a ocorrência do número 2. Só uma chance, só uma possibilidade de sair um número 2. Então, 1 na parte de cima. Embaixo, o total de possibilidades, né? Ou seja, ao lançar o dado, podem sair 6 números. Então, na parte de baixo, que é o espaço amostral, 6. 1 dividido por 6. Podemos representar fazendo a divisão, né? 1 dividido por 6, 0,1666. Ou através da porcentagem. Porcentagem por 100, né? O 100 tem 2 zeros. Então, se a gente quiser representar através da porcentagem, é só a gente andar com a vírgula 2 casas. Andando com a vírgula 2 casas, 16,66%. Tá? Então, para a gente determinar a probabilidade, nós precisamos primeiro saber o espaço amostral, né, que é o total de possibilidades que a gente tem naquele lançamento, no sorteio, enfim. E também a quantidade de chances do evento que a gente quer que aconteça. Letra B, a ocorrência de um número par, ainda se tratando do lançamento do dado, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar é o espaço amostral. Veja o espaço amostral que nós vimos anteriormente, né? Ao lançar um dado, podem aparecer para a gente os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, a quantidade de espaço amostral, 6. Agora, a ocorrência do evento ali que a gente quer, que é um número par. Dentre esses 6 números que podem acontecer, que é o meu espaço amostral, quantos deles são pares? Quais deles são pares? O 2, o 4 e o 6. Ou seja, qual é a quantidade de ocorrência desse número par? Quantidade desse meu evento? 3, né? Novamente a nossa fórmula, fazendo a substituição. Na parte de cima, o número do evento que a gente quer, que é a ocorrência do número par. São 3. Então, 3 na parte de cima. Na parte de baixo, o espaço amostral, ou seja, todas as possibilidades naquele lançamento, que são 6. 3 dividido por 6, 0,5. Se quisermos ainda colocar em porcentagem, divide por 100%, né? Ando 2 casas ali com a minha vírgula, 50%. É aí simples, né? Letra C. Vamos para a última parte ali do exemplo.
Ocorrência de um número menor que 3, ainda no exemplo do lançamento do dado. Então, primeiro, espaço amostral, todas as possibilidades que podem ocorrer, né? Ao lançar um dado, podem aparecer para a gente os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, o meu espaço amostral, 6. Agora, o evento, né? Quantidade de eventos que a gente tem, ou seja, que ocorra o que a gente quer. Nós queremos número menor que 3, né? Olhando ali de 1 a 6, que é o espaço amostral, que são as possibilidades nesse lançamento do dado, os únicos que satisfazem o que a gente quer, ou seja, um número menor que 3, é o 1 e o 2, né? São os números menores que 3 que a gente tem ali. Ou seja, qual é a quantidade ali do meu evento? 2. Tenho a fórmula, vou fazer a substituição, né? Meu evento é 2, então 2 na parte de cima. E na parte de baixo da fração, o espaço amostral, o total de possibilidades que a gente tem ali, que são 6. 2 dividido por 6, 0,3333. Ou, se ainda quisermos colocar em forma de porcentagem, é só andar com a vírgula duas casas, né? Por cento, 2 zeros, então ando com a vírgula duas casas. 33,33%. Tá, gente? Então, nessa aula nós vimos alguns conceitos importantes de probabilidade e exemplos bem simples, tá? Vou colocar desse mesmo tipo lá nos nossos exercícios na plataforma. Qualquer dúvida, só para aparecer por lá no horário da nossa aula, deixa a pergunta que eu vou ajudar vocês, tá bom? Um beijo, cuidem-se, até a próxima.